Olá, estudante, eu sou a professora Ana Calassi Albanati, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a proposta triangular, e é um vídeo em que a gente vai falar, não é, da teoria e da prática da arte na educação, focando principalmente em aspectos históricos e teóricos. Então esse é o vídeo 1, porque a gente vai ter um segundo vídeo, né, uma parte 2, ainda relacionado à proposta triangular, mas trazendo aí a discussão de uma prática, né, porque a preocupação realmente tem sido de que exista uma relação muito própria, muito pessoal, muito íntima entre teoria e prática, que seja profícua, quer dizer, que seja realmente, né, fomente realmente uma interação maior, uma compreensão de que toda essa teoria que a gente estuda e a nossa disciplina, né, é justamente metodologia e prática de ensino, que ela se reverta em ações na sala de aula, né? Sem essa transposição da teoria na prática, né, por quê? Mas para quê? Não, tem que existir essa transposição. Bom, então, em vista disso, foi feita essa divisão, não é, até para não ficar muito cansativo, em parte 1, parte 2 desse assunto, tá bom? Que não é nenhuma grande novidade, não é para ninguém, a gente tem falado da proposta triangular, né, no tempo todo, mas o vídeo vai buscar focar realmente na proposta triangular e esclarecer aí se houver ainda, né, alguma dúvida sobre esse assunto. Então vamos iniciar, né? A proposta triangular, não é? O que é, quem a realizou, não é? Com que objetivo? Então a educadora Ana May Barbosa, ela é pioneira na pesquisa e organização do ensino de arte no Brasil. A proposta triangular, não é, ela surge a partir dessa incrível educadora que continua muitíssimo atuante, não é, surge em 1983, não é, e foi o primeiro programa educativo do gênero no Brasil. Né? Ela havia passado aí por um processo de formação fora do Brasil, né? Tem aqui inclusive a informação aqui no texto, não é, que aqui no Brasil a gente ainda não tinha, né, grandes investidas em cursos, né, acadêmicos de formação de pós-graduação na área de arte. A professora Ana May Barbosa, então, acaba saindo do Brasil e é nesse processo, né, de um estudo realmente acadêmico sobre ensino de arte que ela formula essa proposição. Né? E essa proposição, então, que se chama justamente triangular, ela organiza a prática de ensino-aprendizagem da arte num tripé. Né? Esse tripé ele é encontrado principalmente com a nomenclatura, não é? Produzir, que também é fazer arte, apreciar, que muitas vezes também aparece com a nomenclatura, não é, de leitura de obra de arte, e a contextualização da arte, que inicialmente era chamada de história da arte, não é, mas que passa também por mudanças, até porque a gente está vendo, não é, que a gente está tratando de uma proposição que já tem, né, um certo tempo que está sendo colocada em prática, pensada e colocada em prática. Bom, essa abordagem é a base, né, da maioria dos programas de arte e educação no Brasil, mesmo aqueles que não diretamente se relacionam com a proposta triangular, de alguma maneira ou em algum momento, né, tem uma intersecção com essa proposição. Então, ela é fundamental para nós. Sua implantação teve início como atividade educativa no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, quando a professora Ana May Barbosa foi diretora, né, nesse museu. E aí, nesse mesmo tempo também, não é, houve um projeto de pesquisa, né, que foi levado à frente pela Fundação IOSP e pela Universidade Federal, né, no Rio Grande do Sul, que também colocou a proposta triangular numa prática e passou então a observar, né, de que maneira as relações de aprendizagem da arte se transformavam com uma maneira de repensar, ou como uma maneira de repensar a atuação dos educadores. Bom, essas ideias, elas então inicialmente são trabalhadas no museu, através, não é, das ações educativas, no museu especificamente da Universidade de São Paulo, depois isso também se espalha para outros museus.
a partir, né, de uma ideia também do museu como um espaço de educação não formal, mas ele vai migrando para a educação básica, né, especialmente pela atuação de professores que estão em busca de renovação do ensino. Né. A gente teve já oportunidade em outros vídeos de falar sobre questões aí da história do ensino, da história do ensino da arte, onde nós observamos que nós tivemos então um momento de um ensino que nós chamamos de moderno, aonde a grande ênfase era a espontaneidade da criança, e que se isso teve uma contribuição imensa para repensar o papel da arte no desenvolvimento, né, da criança e do jovem como um todo, também levou a uma certa imobilização do processo da arte na sala de aula, a ideia do desenho livre. Então havia já muitos professores nos anos 80, anos 90, que estavam assim sentindo essa imobilização realmente do ensino e buscando, não é, por uma renovação. Bom, então a gente vai percebendo que o ensino de arte vai sofrendo transformações muito radicais desde então, mas a proposta triangular, ela também vai se transformando à medida que a gente vai tendo um número muito maior de educadores, não é, que vão colocando essa proposta em ação. Ela sofre acréscimos, não é, mas ela também sofre com deturpações, não é? A mais evidente delas, talvez a que fique mais, não é, que a gente mais tem tentado combater, é a ideia de que a única prática permitida é a prática da releitura. A releitura é uma proposição de prática, não é de forma alguma a única prática. Né? Bom, vamos dar sequência aqui e analisar essas duas imagens, né, que são bem interessantes, mas são duas imagens diferentes que tentam dar conta um pouco do que é, não é, essa proposta triangular. E, aparentemente, ou à primeira vista, você poderia pensar que são duas imagens iguais, né? As duas colocam a proposta triangular no centro e o tripé, né, em torno desse centro. Mas uma coisa que precisa ficar, né, bem demarcada, a gente consegue perceber na hora que a gente confronta essas duas imagens. Né? Então, nessa primeira imagem aqui da esquerda, ela não está errada, não é isso. Né? Não se trata aqui de falar o certo e o errado, mas de perceber que nessa primeira imagem da esquerda, ela não deixa tão evidente para nós a intersecção ou a interdependência das ações. Faz parecer, né, ou chama a atenção para o tripé, mas coloca cada uma das ações como absolutamente autônomas. Né? Então, o contextualizar, o apreciar e o praticar, cada um deles está, não é, num vértice do triângulo completamente afastado do outro elemento desse tripé. E esta outra imagem, né, que está aqui confrontada aqui ao lado, à minha direita, que estou aqui de frente, né, para a tela, eu tenho então a arte, né, no centro, quer dizer, essa produção artística, ela está no centro dessa experiência. Eu tenho, então, os três vértices, não é, da proposta triangular trabalhados em torno dessa experiência artística, e quando eu vejo, né, então, a produção ou esse fazer, a contextualização, que inicialmente era chamada de história da arte, e a apreciação, que também é chamada de fruição e que também é reconhecida como leitura de obra de arte, apesar de serem coisas diferentes, mas eu não vou entrar nessa discussão aqui, porque elas aparecem extremamente sobrepostas em grande parte da literatura. O que a gente tem é uma grande ou grandes áreas de intersecção que mostram que, ao fazer a produção, você também está exercendo a apreciação, porque enquanto você está tomando decisões de que cor vai usar, né, se a linha será mais fina ou mais grossa, se você vai usar uma grande massa ou se vai usar uma linha fluida, o resultado, essa escolha, ela se dá por meio de uma apreciação que acontece simultânea
a esse fazer. Então, o autor que mais nos esclarece sobre isso é o John Dewey, né, que é fundamental para pensar o que é essa experiência da arte como uma experiência que mobiliza não apenas um fazer e uma técnica, mas a inteligência, né, uma compreensão do mundo, um processo que dá sentido, né, a essas relações entre fazer e pensar. Então, quando eu olho a contextualização e a produção, eu percebo que à medida que eu vou também, né, pensando sobre uma obra que eu conheço, um autor, não é, o que eu estou estudando, isso vai formando um repertório que vai influenciar nessa produção. Então, eu posso pensar essa intersecção nesse sentido, ou eu posso pensar em sentido contrário. Na medida em que eu estou produzindo, eu vou tomar decisões, em grande medida, a partir do repertório que eu tenho, que vem do ato de contextualização, que nós fazemos, né, independente, inclusive, de uma pesquisa mais, né, consciente de um determinado tema, mas a nossa mente é algo profundamente dinâmico e interligado. Toda arte, ela é o produto dessas relações, ou nós poderíamos dizer que esse tripé, essas três relações, elas resumem de uma certa maneira os muitos momentos, né, as muitas ações, os muitos fios que estão enredados nessa teia que produz a arte que está no mundo. Quando no ensino de arte nós separamos, né, essas três ações e as colocamos em foco, né, trazemos à luz a necessidade de pensá-las, é porque o educador, enquanto alguém que precisa ter consciência do que é o processo, para poder encadear uma sequência didática de ações que ele vai levar para dentro de uma sala de aula, ele precisa, para fins de estudo, né, ter consciência do que é cada uma dessas relações de contextualizar, de produzir, de fluir, o que caracteriza cada um desses momentos. Mas nós, enquanto educadores, também precisamos ter a percepção de que essas relações, elas se perpassam, né? Elas não são estanques, elas não estão totalmente separadas, há uma dinâmica, né, que interliga essas relações. E aí essa imagem, então, é uma imagem bem feliz, porque ela nos traz a possibilidade de pensar tudo isso. Bom, vamos dar sequência aqui. Então, a gente tem também uma proposição, né, que a gente encontra quando se debruça nos textos, de que a proposta triangular, ela se caracteriza como uma abordagem pós-moderna para o ensino da arte, né? Então, por que pós-moderna? Porque ela vem a partir já de uma crítica de uma proposição moderna. Então, rapidamente, né, eu já falei um pouquinho agora mesmo, mas vou retomar a ideia de que a partir de uma proposição moderna, você colocava toda uma importância e trazia à luz o quanto o desenvolvimento do desenho, por exemplo, da criança, era algo que revelava toda uma série de processos cognitivos, emocionais e psicológicos que estavam em desenvolvimento nessa criança, mas também trouxe a ideia, né, e uma ênfase muito forte na arte como expressão, né, desse ser e estar no mundo, que acontecia de forma muito espontânea e que o educador, então, não deveria de forma alguma intervir nisso, a não ser criar um ambiente que a gente pensava em grande medida como um ambiente de ateliê, que tinha aí, né, uma série de materiais, suportes e estímulos visuais também, para que a criança e o jovem, né, a partir da sua vontade, da sua necessidade, do estágio de desenvolvimento em que ele estava, ele tomasse decisões e escolhesse livremente aquilo que ele deveria fazer. Mas o que se observou numa prática da sala de aula real, principalmente da sala de aula da escola, né, pública, onde eu não tenho quase nenhum material, onde muitas vezes eu não tenho uma sala ambiente, não tenho um ateliê, é que diante do papel sulfite, né, e do giz de cera, que é geralmente o
pouco material que a gente tem à mão num primeiro momento, a criança faz hoje a casinha, amanhã ela faz a mesma casinha, depois de amanhã a mesma casinha. O jovem faz hoje aquela figura humana que ele sabe fazer, amanhã ele faz a mesma, depois de amanhã ele repete a mesma. A gente chama isso de forma estereotipada, né? Então, para vencer essa estereotipização, né, da arte, para que o jovem ou a criança pudessem caminhar dentro de um processo do desenvolvimento da linguagem pessoal, criativa, de um processo criativo pessoal, a gente tem então toda uma retomada, não é? Por isso, então, a abordagem pós-moderna do que havia sido esse processo moderno, a valorização dos pontos, não é, que foram os grandes ganhos que nós tivemos, que é essa valorização do desenho, valorização da arte dentro da experiência de cada um de nós, como algo que deve ser preservado, estimulado, mas também a ideia de que o educador, ele é um mediador dessa experiência com a arte. E aí Vygotsky, né, entra com toda a força para nos dizer que esse crescimento, esse desenvolvimento não é feito com o sujeito numa bolha, né? É sempre em relação aos outros sujeitos. O professor é um desses sujeitos, o colega é um outro que está ali, que eu vejo o que o colega faz, eu vejo o desenho do professor, eu vejo o desenho que está na TV, e eu preciso ser estimulado a encontrar o meu desenho em meio a todos esses estímulos que a gente recebe o tempo todo, né? O tempo todo, ainda mais na sociedade da imagem que a gente vive hoje. Bom, vamos aqui para o texto, né? O pós-modernismo caracteriza-se por um uso do sentido crítico para que possamos não apenas apreciar a arte, mas compreendê-la, né? Então, há toda uma proposição de que a arte é parte de um contexto cultural em que nós desejamos atuar, não apenas, não é, como pacificamente, como alguém que fica, né, o tempo todo recebendo estímulos, não é, dessa cultura, mas como agentes, não é, que estamos vivendo, que estamos apreciando e que estamos produzindo cultura. Não é? Então, nesse sentido, há toda uma nova investida na arte como um caminho, né, crítico e criativo, mas que isso é preciso entender e analisar criticamente esse mundo extremamente visual em que vivemos, de estímulos constantes que acabamos absorvendo sem tempo para críticas. Acho que ninguém, né, vai duvidar disso, a gente está vivendo dramas terríveis atualmente por conta disso. Bom, dando sequência aqui, tem um texto da própria professora Ana May Barbosa, tá? Em que ela coloca: em nossa vida diária estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, vendendo produtos, ideias, conceitos, comportamentos, slogans políticos. Como resultado de nossa incapacidade de ler essas imagens, nós aprendemos por meio delas inconscientemente. A educação deveria prestar atenção ao discurso visual, ensinar a gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana de alta qualidade. É uma forma de prepará-las para compreender e avaliar todo tipo de imagem, conscientizando-as de que estão aprendendo com estas imagens. Então, essa ideia de uma consciência que vai sendo forjada, urdida, construída a partir de um debruçar-se sobre a linguagem, mas sobre essa gramática visual. Quer dizer, a educação ou a sala de aula é o espaço da construção de um conhecimento a partir da linguagem. Isso não significa que aquela ideia de arte como uma expressão mais espontânea está sendo, não é, colocada de lado, esquecida, mas ela caminha junto. Não é? Então, a arte é expressão? É, mas a arte também é conhecimento. E dentro da escola, essas relações precisam estar presentes para que a arte realmente exerça
toda a sua potencialidade em relação ao desenvolvimento das crianças e dos jovens. Bom, aqui a gente tem um quadro bem interessante que foi preparado pela professora Valesca Bernardo. Ela tem um texto excepcional que chama-se Releitura Não é Cópia, refletindo uma das possibilidades do fazer artístico. É um texto muito didático, muito esclarecedor e que, entre as mais diversas questões que ela vai abordando, especificamente explicando, traduzindo, esclarecendo questões pertinentes aí a proposta triangular, ela tem esse quadro em que ela nos mostra um pouco, não é, que a proposta triangular, ela vai ser influenciada pelo Debye, né, que poderia ser traduzido como arte e educação como disciplina, que é uma tendência americana, né, da década de 60 e também na Inglaterra, não é, que vai ter então Hamilton, Barkan e Eisner como os seus principais teóricos, né? E aonde nós tínhamos então 4 ações: história da arte, crítica de arte, estética e produção artística. Aí ela traz então a proposta triangular no centro desse quadro, né, colocando aí a professora Ana May, que é a sua criadora, o período que é a década de 80 no Brasil, e aí coloca então para nós muito claramente que a partir dessas influências, e que não foi só, né, do Debye, mas também está aqui no texto, né, influência das escolas ao ar livre, do México, né, e do Critical Studies, que é um movimento inglês, a professora ela mantém a ideia inicialmente da história da arte. Essa relação entre a crítica e estética, ela sintetiza na leitura da imagem, né? E a produção artística entra com a nomenclatura de fazer artístico. E é bem interessante esse quadro, porque ele nos coloca a questão de que os parâmetros curriculares nacionais, que a partir dos anos 90, né, no final dos anos 90, aqui no Brasil, serão apresentados, né, enquanto diretriz para o ensino da arte, né, pelo Ministério da Educação e Cultura, eles vão, então, fazer uma leitura da proposta triangular, tá? E vão fazer uma ampliação já, que era uma discussão que já acontecia, inclusive pela própria professora Ana May, que é a ampliação de história da arte para contextualização. A leitura de imagem, ela é tratada com o termo apreciação, o que também tem consequências, porque enquanto a leitura de imagem trazia uma ênfase muito maior nas questões de linguagem, nessa questão cognitiva, a apreciação resgata, estou sintetizando, né, nesse momento, mas ela resgata essa ideia de uma experiência também afetiva, expressiva, não é? E intuitiva diante da obra, e o fazer artístico é retomado enquanto produção artística. Então, a gente entende que a partir da proposta triangular é que as diretrizes curriculares nacionais para a arte foram pensadas, né, foram constituídas. Bom, a construção do conhecimento em artes, ele acontece quando há interligação entre a experimentação, a decodificação dessa linguagem, né, e a informação e a formação de conhecimento. E aí a gente vai conhecer um pouquinho, então, desse tripé. Então, a primeira questão, né, é o ler obras de arte, que está aí na base, né, da proposta triangular, e que baseia-se na descoberta da capacidade crítica dos alunos. Então, é uma descoberta do educador, né, sobre a capacidade crítica, mas dos próprios alunos, da sua capacidade crítica, né, uma tomada de consciência de que, olha, eu consigo pensar sobre, né, eu tenho algo a dizer sobre. Aqui a arte é observada, associada, interligada na linguagem visual, não apenas, que é a nossa área, né, é mais especificamente ligada à linguagem visual, mas aqui a gente poderia estender, né, a linguagem e nos significados, e não se reduz ao certo e ao errado, né, considera a pertinência, o esclarecimento e a abrangência. O objeto de interpretação é a obra, né, e não o artista. A leitura, ela é um processo, ela não desconecta a obra do artista, mas ela parte de um princípio muito simples, que assim, a obra sobrevive para muito além da história de vida do próprio artista. E em grande medida, não é, dependendo de há quanto tempo essa relação, não é, do tempo de vida do artista e do tempo de vida da obra
quanto eles vão se distanciando, a obra vai passando por inúmeras outras vivências, experiências, acontecimentos, fatos históricos, interpretações, abordagens. É só a gente pensar na Mona Lisa. O que será que Leonardo da Vinci pensaria, das inúmeras apropriações da Mona Lisa? É a obra, se você digitar memes Mona Lisa, em qualquer campo aí de pesquisa, de qualquer navegador de pesquisa, você se assusta e ao mesmo tempo se encanta com o número de memes, que existem feitos a partir da Mona Lisa. Isso está para muito além, da experiência do Leonardo com a sua criação. Então, por conta dessa realidade, que a gente não desconecta de forma alguma a Mona Lisa do Leonardo, mas na hora da leitura, a gente muitas vezes caminha, chega a proposições, coloca situações, possibilidades de interpretação que talvez nunca tenham passado pela cabeça do próprio autor. Bom, fazer arte, então, baseia-se em estimular a ação artística, trabalhando diferentes tipos de produção e, entre elas, a releitura, não como cópia, mas como interpretação, transformação e criação. A obra de arte não é um modelo a ser copiado. Seu papel é estimular a capacidade crítica e interpretativa do mundo. E esse, como eu já comentei aí num outro slide, é um dos grandes desafios que a gente tem, porque no momento que a proposta triangular chegou na sala de aula, a releitura é feita quase como uma cópia com material diferente, ela dominou quase que toda a prática de sala de aula e foi um reducionismo que teve aí uma série de consequências que a gente hoje tenta evitar, principalmente evitar, porque não é necessário que seja assim. E a cópia, também não é o caso de banir a cópia. Há um aprendizado que se dá através da cópia, mas quem é que tem que ter uma clareza absoluta em que momento vai usar a cópia, em que momento vai usar a releitura, em que momento vai deixar essa criação livre? É esse professor mediador. O professor precisa ter clareza do que é cada uma dessas ações, que elas não são a mesma coisa, não formam o mesmo tipo de conhecimento, e que a escolha do aluno, se for dele, de fazer uma ou outra coisa, ela tem que ser mediada pelo professor que compreende os mecanismos de ação de conhecimento que estão envolvidos em cada uma. Bom, e a contextualização, ou contextualizar, que é esse terceiro tripé, consiste em interrelacionar a história da arte com outras áreas do conhecimento. Para Cristina Risi, que foi quem fez a citação aqui desse trecho que nós vamos ver aqui na sequência, que é uma educadora também extraordinária e que tem muito contribuído para a discussão, é necessário estabelecer relações que permitam a interdisciplinaridade no processo ensino-aprendizagem. Segundo, contextualizar a obra de arte consiste em contextualizá-la não só historicamente, mas também social, biológica, psicológica, ecológica, antropologicamente, etc. Pois contextualizar não é só contar a história da vida do artista que fez a obra, mas também estabelecer relações dessa ou dessas obras com o mundo ao redor. É pensar sobre a obra de arte de forma mais ampla. Então, aí a gente já compreende, em grande medida, o porquê dessa ampliação de história da arte para contextualização. Bom, e aí, então, a essa altura, você já compreendeu o desafio que nos aguarda, sermos capazes de criar situações de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, adaptadas ao nosso tempo, em que os estudantes sejam estimulados a criar com autonomia, desenvolvendo e aplicando seu senso crítico, estético e até mesmo político, porque toda ação no mundo é política, para participar ativamente do campo da cultura como agente protagonista da ação na qual está inserido.
Bom, espero que você tenha gostado, né, dessa discussão que amplia um pouco, né, ou que tentou pelo menos ampliar um pouco a questão aí da proposta triangular e da sua prática na sala de aula, e até a nossa próxima aula.